Tragédia! Zombaram de Padre Pio e o castigo profetizado finalmente chegou. Agora é tarde para voltar atrás. Você pode até tentar ignorar isso, mas dentro do seu coração, alguma coisa já está diferente. E não é só o mundo que está mudando, é como se o tempo estivesse gritando com quem ainda tem fé. Há algo queimar no invisível, algo que escapa das palavras, mas que arranha a alma de quem ousa zombar do sagrado. E Padre Pio, se soubessem, ele já havia avisado. O que está acontecendo agora não é acaso, é resposta. E quem continua duvidando vai sentir, cedo ou tarde, que o preço da zombaria é alto demais para suportar. A pergunta que fica não é por quê, mas até quando. Eles riram dele, disseram que suas chagas eram truques, que suas visões eram alucinações, que seu silêncio era arrogância. Mal sabiam que cada lágrima caída em segredo diante do sacrário era uma súplica por aqueles mesmos que zombavam, que cada dor em seu corpo não era doença, mas intercessão. Enquanto o mundo gritava contra ele, o céu se calava, esperando a hora certa, porque toda zombaria tem um limite, e esse limite foi ultrapassado. O que virá agora, ninguém mais pode deter. Você sente isso? Essa sensação de que as coisas estão se encaixando, mas não do jeito bom. É como se tudo o que estava oculto estivesse sendo empurrado à força para fora da sombra. Padre Pio sabia que a humanidade voltaria a cuspir no rosto da verdade. Ele viu. Ele escreveu, e agora tudo o que ele disse está se cumprindo passo a passo. A mesma terra que desprezou o sagrado, agora clama por socorro. Mas já não há volta. As visões dele não eram sonhos, eram alertas. Cada vez que fechava os olhos e enxergava a destruição, ele não chorava por si, chorava por nós, por você, por sua casa, por sua família. Ele via o que ninguém queria ver, o abandono da fé, o desprezo pelas orações, a zombaria contra os que consagraram a vida à verdade. E o que ele pediu? Apenas que ouvissem, mas ninguém ouviu. Agora, o eco daquela indiferença está se transformando em ruído. E esse ruído já começou a abalar estruturas. Você já percebeu que há algo no ar? Uma sensação de urgência, de que o tempo está correndo mais rápido. As profecias estão se cumprindo e muitos ainda estão dormindo espiritualmente. Mas você foi acordado, e não foi à toa. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria já despertou centenas de vidas. E o próximo pode ser você. Está no primeiro comentário fixado. Leia, sinta, proteja. Depois volte aqui e comente. Amém. Eu escolho proteger minha casa com fé. E prepare-se, algo vai te mostrar que você estava sendo avisado e protegido. Alguns achavam graça quando ele entrava na igreja sangrando. Outros se incomodavam com o cheiro de rosas que invadia o ar sem explicação. Muitos até se benziam, mas depois voltavam a viver como se nada tivesse acontecido. Mas o céu não esquece. E quando o céu decide agir, não há muralha que resista. As palavras de Padre Pio não eram poesia, eram como martelos espirituais, quebrando as correntes do orgulho humano. E agora a última corrente foi quebrada. O que nos resta? A fé ou o medo? Imagine ver tudo isso antes de acontecer. Imagine carregar o peso do mundo nos ombros e ainda assim manter o sorriso calmo. Padre Pio via além. Ele caminhava por entre os vivos e os mortos. Ele sabia quem estava salvo e quem já havia sido selado. E mesmo assim, orava por todos, até pelos que o chamavam de farsante, porque os olhos dele não julgavam, choravam. Não há castigo maior que a indiferença diante do sagrado. E essa indiferença já está sendo cobrada. Não é coincidência que você esteja vendo esta mensagem agora. O que está prestes a acontecer pode mudar o destino da sua família, para sempre. Preparei um guia urgente, o livro digital, Salve, Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado,
Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva: Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Quando ele caiu pela primeira vez, suando sangue, alguns disseram que era encenação. Quando as chagas começaram a abrir, quiseram arrancar sua batina à força, procurando truques. E mesmo ferido, ele só dizia: Senhor, perdoa-lhes. Agora, aqueles que riram já não conseguem dormir, porque os mesmos sinais estão voltando, mas não nas mãos de um santo, e sim nos muros da própria casa. Rachaduras inexplicáveis, pesadelos repetitivos, silêncio pesado. O mundo espiritual está falando, e poucos estão ouvindo. Há coisas acontecendo no invisível que os olhos humanos não conseguem ver, mas o seu espírito sente. Este livro não é apenas informação, é proteção, é revelação, é livramento. Clique no primeiro comentário fixado e baixe agora o Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu aceitei o alerta espiritual antes que fosse tarde. E aguarde, a confirmação virá. E você vai saber que essa mensagem era só para você. A Itália tremia em silêncio quando ele profetizou que uma escuridão cobriria o mundo. Que igrejas se transformariam em salões vazios, que os padres deixariam de crer e o povo de orar. E essa profecia foi escrita em lágrimas. Padre Pio não falou com raiva, falou com tristeza, com o peso de quem ama demais uma humanidade que escolhe sua própria destruição. E agora, essa sombra já não está no horizonte, ela está batendo nas portas. Você não chegou aqui por acaso. Algo maior te trouxe. E não é só um vídeo, é uma convocação espiritual. O mundo espiritual está em guerra e sua família está no centro disso. O livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria está no primeiro comentário fixado e está sendo entregue apenas aos que sentem o chamado. Não ignore. Baixe agora. Muitos já estão sentindo sinais depois da leitura. E escreva nos comentários: Amém. Minha família está debaixo da promessa. Você vai sentir na alma que algo foi ativado. Ele dizia que o tempo do juízo começaria, silencioso, com pequenas quedas, com pequenas perdas, com o afastamento dos valores. E, de repente, tudo viria como avalanche. E agora, olha ao redor. Veja como o mal já não se esconde, como zombam de tudo o que é sagrado, como há prazer em destruir símbolos santos. O riso de ontem está se transformando em desespero hoje, e quem antes brincava com o nome de Deus, agora clama por proteção. Mas há algo que não volta: o tempo perdido. A respiração de Padre Pio era pesada nos últimos anos, não de doença, mas de peso espiritual. Ele carregava cruzes invisíveis e chorava por almas que nunca havia conhecido. Ele falava de países que nunca visitou. Ele avisou sobre calamidades, sobre dias em que nem o sol teria coragem de aparecer. E quando o Vaticano silenciou, ele orou ainda mais. Porque quem é profeta sabe que será perseguido, mas também sabe que a última palavra nunca vem da terra. Ele via no olhar das pessoas a fé morrendo, como se o mundo estivesse sendo sufocado por um abraço escuro, como se os anjos gritassem e ninguém mais os escutasse. E hoje, essa surdez espiritual virou epidemia. Gente que já não crê em milagres, que já não se ajoelha, que acha que tudo é coincidência. Mas nada disso é coincidência. Tudo está se encaixando como peças de um quebra-cabeça profético. Um quebra-cabeça que ele começou a montar há décadas. Com lágrimas, escreva: Eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Declare: Eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel.
se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Ele sabia que muitos o chamariam de louco, que ririam das suas visões, que acusariam de histeria aquilo que era pura revelação. E mesmo assim falou, escreveu, alertou, chorou e pediu. Não desprezem os sinais do céu. Mas o orgulho humano falou mais alto. E agora, as lágrimas que ele derramou em silêncio estão se transformando em tempestades sobre a terra. Quem tiver olhos, veja. Quem tiver ouvidos, ouça. Porque não há mais tempo para o conforto da ignorância. A dor chegou. A dor de quem desprezou o aviso e agora sente o peso da ausência de fé. Você já percebeu como tudo está estranho? Como as notícias parecem se repetir? Como se fossem ecos de algo que foi previsto? Como se o mundo estivesse andando em círculos, cada vez mais rápido, como se estivesse sendo empurrado para um abismo. Padre Pio falou sobre isso. Disse que viria um tempo onde os relógios marcariam as horas, mas o tempo pareceria escorrer pelas mãos como areia molhada, e que muitos sentiriam angústia sem saber o motivo. Uma dor no peito que não passa, uma ansiedade que os remédios não curam. Isso não é psicológico, é espiritual. Pessoas boas estão adoecendo do nada. Crianças que antes sorriam agora choram sem motivo. Casas silenciosas onde antes se ouvia oração, agora são palcos de discussões sem fim. Casamentos ruindo, famílias se desfazendo. É como se uma névoa tivesse invadido tudo. Padre Pio chamava isso de a fumaça do engano espiritual, uma influência que começa pequena, como um pensamento, uma dúvida, e quando se vê, já tomou conta do lar inteiro. Se você sente que algo assim chegou na sua casa, entenda, não é exagero, é sinal, e precisa ser quebrado com fé antes que consuma tudo. Mas o que vem depois disso é ainda mais grave. Ele avisou. Haverá noites sem sono, mas não por insônia, e sim por tormento. Quantas vezes você se deita e o corpo está cansado, mas a alma inquieta? Quantas noites você já virou, com o coração apertado, sentindo que algo ruim estava para acontecer, mas sem saber o quê? Isso não é paranoia, é discernimento espiritual. Poucos têm, e menos ainda ouvem. Mas você está ouvindo. Não ignore esse chamado, porque o que está vindo é pesado. E só quem estiver coberto pela fé conseguirá permanecer de pé. Você sente essa urgência, essa impressão de que algo está prestes a mudar drasticamente, como se houvesse uma contagem regressiva invisível correndo ao fundo de tudo? Isso também foi previsto. Padre Pio disse que o tempo seria encurtado, que os dias seriam como flashes, que as pessoas teriam a sensação de estarem sempre atrasadas, mas não saberiam do quê. Isso não é coincidência, isso é o Espírito sendo chamado à vigilância. Mas a maioria ainda está dormindo, espiritualmente adormecida. Você não pode estar entre eles, não agora, não mais. E não pense que o mal virá com aparência assustadora. Não. Padre Pio deixou claro que o pior inimigo da fé viria disfarçado de solução, de tecnologia, de modernidade, de conforto. O que parece facilitar a vida hoje será o que escraviza amanhã. As promessas do mundo estão cegando corações, e enquanto isso, o sagrado está sendo apagado das casas, das escolas, das almas. A cruz virou enfeite, a Bíblia virou decoração e a fé uma lembrança do que um dia já foi importante. Mas quem apaga a luz da fé não encontra o caminho de volta quando tudo escurece e vai escurecer. Ele disse que haveria 3 dias em que o sol não apareceria, que as velas seriam a única luz segura, que ninguém deveria abrir a porta, e que apenas aqueles que tivessem fé seriam poupados,
do que estaria do lado de fora. Parece lenda? Pergunte aos santos. Todos eles previram a mesma coisa, em épocas diferentes, em lugares diferentes. Mas a mensagem sempre foi a mesma. Prepare-se. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo, mas ele está correndo, e rápido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Muitos zombaram dessas profecias, como zombaram de Noé, como zombaram de Jesus, como zombaram de todos os que ousaram anunciar a verdade antes da tempestade. Mas o que todos eles tinham em comum? Foram desacreditados até o momento em que era tarde demais, e esse tarde demais já chegou para muitos. Olhe ao redor, veja quantos estão perdendo tudo de repente, sem explicação, sem aviso. É o efeito dominó das profecias ignoradas, e quem ainda tem a chance de ouvir, precisa agir. Agora, você já viu uma mãe perder o filho e olhar para o céu como se perguntasse por quê, sem nunca receber resposta? Já viu um homem bom adoecer e ser levado enquanto tantos ímpios prosperam? Isso é confusão espiritual. É o desespero de um mundo que esqueceu a justiça divina e passou a confiar apenas nos próprios méritos. Padre Pio dizia: Deus não demora, Ele prepara. E quem não entende isso, desiste antes do milagre. Mas quem permanece, vê o impossível acontecer. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado, perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. As aparições não pararam. Você sabia disso? Muitos acham que tudo acabou com os antigos santos, mas há registros recentes. Pessoas simples, humildes, em vilarejos esquecidos, estão tendo visões, e todas dizem a mesma coisa. Algo muito grande está por acontecer. Algo que vai dividir o mundo entre quem crê e quem zombou. Padre Pio mesmo apareceu há alguns anos após sua morte, sempre com a mesma mensagem: oração, proteção, fé. Só isso poderá salvar. O diabo não precisa mais se esconder. Ele anda livre, entra nas casas pela televisão, pelo celular, pelas conversas, e o povo nem percebe. Está anestesiado, está encantado, está cego. E enquanto isso, crianças aprendem a negar a fé antes mesmo de aprender a escrever o próprio nome. Isso também foi profetizado, que haveria uma geração sem raiz, sem temor, sem esperança. Mas você ainda pode fazer diferente. Você ainda pode blindar a sua casa, seus filhos, seus netos. Não é tarde para quem age, mas é fatal para quem ignora. Você sente que algo está errado no mundo? Que há uma luta espiritual cada vez mais forte ao nosso redor? Isso não é paranoia, é discernimento. Poucos têm, e menos ainda ouvem, mas você está ouvindo. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria já tocou vidas profundamente. Está no primeiro comentário fixado. Clique, leia, haja, depois volte e comente. Amém. Que esta revelação proteja minha casa. E algo surpreendente vai acontecer ainda hoje. Como confirmação, o arrependimento de quem zombou chega sempre tarde demais. A alma sente, mas o tempo não volta. Por isso essa mensagem é um presente para quem ainda pode reagir. Porque virá um dia em que essas palavras não serão mais ouvidas. O silêncio será total e não haverá onde correr. A profecia fala de uma escuridão tão densa que até os sons desaparecerão. Mas quem estiver preparado não terá medo, terá paz, terá refúgio, terá Deus. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Declare:
eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já percebeu como até os pequenos sinais perderam o sentido? Aquele arrepio sem explicação. O relógio que para sempre no mesmo horário. Os sonhos repetitivos, com pessoas que já partiram. As plantas que murcham de repente, mesmo com água. Os objetos que somem e reaparecem em lugares estranhos. Isso não é distração, nem acaso. É o mundo espiritual tentando se manifestar, tentando chamar sua atenção, de forma sutil antes que precise gritar. E muitos estão ignorando, mas você sente, você sabe que tem algo errado. Porque a alma de quem tem fé reconhece quando o invisível começa a pressionar o visível. Padre Pio alertava que as manifestações espirituais se intensificariam antes do juízo, que o céu não ficaria mais calado, e que os que zombaram seriam confrontados, não por palavras, mas por eventos. Ele dizia que até os céticos cairiam de joelhos, porque veriam o impossível acontecer diante de seus olhos. Mas para os que sempre creram, esses não teriam medo, teriam força, porque a fé se tornaria escudo e a oração, espada. Você tem orado, tem protegido sua casa com salmos, com jejum, com vigílias? Ou está apenas sobrevivendo aos dias, esperando que tudo melhore por si só? Não vai melhorar. Não por si só. A fé não é uma vela que se acende e espera que ilumine tudo. A fé precisa ser alimentada, precisa ser proclamada, precisa ser vivida. Quem não planta oração, não colhe proteção. E a colheita que vem aí será pesada. Padre Pio disse que haveria uma limpeza, que Deus permitiria a dor, não por crueldade, mas por amor, para acordar os filhos antes que a perdição fosse definitiva. Ele chorava por essa geração. Dizia que os olhos dos homens estavam mais secos que o deserto, porque já não se comovem nem com a dor alheia. Quantas vezes você já se pegou olhando para o teto sem conseguir explicar a angústia? Quantas vezes o choro veio do nada? A sensação de vazio, de perda, de que algo se foi e você nem sabe o quê. Isso é sua alma tentando te acordar, tentando dizer que está faminta de Deus. Padre Pio dizia que o maior sofrimento não era o físico, era a ausência da presença divina, que a alma longe de Deus grita em silêncio. E você sente esse grito, porque muitos vivem sorrindo, mas por dentro estão morrendo, lentamente, e acham que é normal, mas não é normal. Não é normal viver sem propósito, sem paz, sem direção. Não é normal ter medo de dormir porque os sonhos viraram tormentos. Não é normal acordar com peso no peito como se o mundo estivesse prestes a desabar. Isso é espiritual. E a cura também precisa ser espiritual. O tempo de buscar respostas no humano acabou. O homem já mostrou seus limites. Agora é hora de voltar à fonte, de buscar em Deus o que o mundo não conseguiu oferecer. E não é sobre religião, é sobre salvação. É sobre o invisível tentando nos sacudir antes que o irreversível aconteça. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva. Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. E não pense que a tragédia virá com anúncios. Ela virá sorrateira, como a serpente. Primeiro, uma crise no casamento. Depois, uma doença na família, um acidente, um susto,
um escândalo, e quando você percebe, tudo desmoronou. Padre Pio dizia que o mal começa com pequenas rachaduras, um pensamento impuro, uma dúvida sobre Deus, um passo fora da linha, até que, de repente, a porta está escancarada. E quando o inimigo entra, não avisa. Ele domina. Por isso, blindar a casa com oração não é exagero, é sobrevivência. Quantas pessoas próximas a você já disseram que não acreditam mais em nada, que Deus é só uma ideia, que o mal é invenção da mente? Essas pessoas estão mais vulneráveis do que imaginam, porque o inimigo não ataca quem está de joelhos. Ele ataca os que estão de costas para Deus. Padre Pio via essas almas em sofrimento e dizia que, em breve, muitas delas clamariam por misericórdia, mas que a misericórdia seria como uma vela no fim da noite. Só quem a acender a tempo verá o caminho. O resto se perderá na escuridão. Você sente que há algo vindo, algo grande. Não é só pressentimento, é preparação. Os anjos já estão se movendo, as trombetas já soaram, só que poucos escutam. E quando o céu se movimenta, a terra treme. Padre Pio disse que haveria sinais nas nuvens, no vento, nos animais, nos nascimentos, e já está acontecendo. Mas o orgulho do homem tapa os olhos. A ciência explica tudo, até o que não deveria ser explicado. Porque admitir que é espiritual seria admitir que existe um Deus e que zombar dele tem consequências. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O medo que muitos sentem não é medo do escuro, do fim do mundo ou da morte. É medo de perceber que estavam errados, que passaram a vida confiando em si mesmos e ignorando o único que podia salvar. O orgulho é o último grito antes da queda. E a queda será coletiva. Famílias inteiras desmoronando, vidas sendo levadas, lares sendo destruídos por dentro, não por catástrofes externas, mas pela ausência da presença de Deus. Padre Pio dizia que uma casa sem oração é como uma cidade sem muros, e as forças do mal amam lugares sem proteção. Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz que não depende do dinheiro, nem da saúde, nem das circunstâncias. Aquela paz que te faz dormir com a alma leve. Essa paz não está mais nas coisas, está no espírito. E o espírito só encontra descanso quando está conectado à verdade. E a verdade é: o mundo está em guerra espiritual. E você precisa escolher de que lado está. A neutralidade acabou. Agora é fé ou medo, é oração ou desespero, é luz ou trevas. E a escolha é sua. Você já percebeu que as pessoas estão mais agressivas, mais impacientes, como se estivessem sendo pressionadas por algo invisível? É o espírito da confusão, é a profecia se cumprindo. Padre Pio dizia que o inimigo usaria a distração como arma. Redes sociais, entretenimento vazio, notícias repetidas, tudo para manter o povo cego, entretido, enquanto o caos se instala. Mas você ainda pode sair disso, ainda pode proteger a mente, o coração e a alma, mas precisa agir. Agora, você foi guiado até aqui e agora tem 2 escolhas: ignorar ou despertar. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria está no primeiro comentário fixado. É agora ou nunca. Baixe, leia e volte aqui dizendo: Amém. Hoje eu decido blindar minha família com fé. E prepare-se. Algo que você não espera será revelado ainda hoje. As igrejas estão vazias, mas os consultórios estão cheios, os remédios estão sendo consumidos como pão, mas o espírito continua faminto. Não adianta curar o corpo se a alma está morrendo, e ela está, silenciosamente. As pessoas estão mais tristes, mais vazias, mais solitárias, e acham que é normal. Não é, é a ausência de Deus, e só Ele pode preencher o que está faltando.
Só Ele pode restaurar o que foi destruído. Padre Pio dizia: não há dor maior que viver longe da graça. E você, onde tem vivido, escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já percebeu como a solidão aumentou, mesmo com tanta gente ao redor? Como o silêncio dentro de casa é mais pesado do que o barulho do mundo. Muitas vezes, não é o corpo que está cansado, é a alma. E essa exaustão não se cura com descanso, nem com distrações. É um vazio que corrói por dentro. Padre Pio dizia que o maior sofrimento dos tempos finais seria justamente esse, uma solidão invisível, um abandono espiritual, onde até os mais fortes se sentiriam frágeis. E é exatamente aí que o mal se infiltra, nos corações que já não sentem esperança. Sabe por que você chora às vezes sem saber o motivo? Porque se emociona com uma lembrança, com uma música, com uma frase, porque sua alma está tentando se lembrar de algo que o mundo fez você esquecer. Está tentando te lembrar que você já foi mais leve, já foi mais conectado com o alto. Mas a rotina, as dores e as perdas foram apagando essa luz. E agora, você sente que precisa reencontrá-la. Porque sem essa luz, a escuridão entra, disfarçada de normalidade, de costume, de é só mais um dia ruim. Mas não é só isso, é um alerta. Padre Pio via isso com clareza. Ele via o rosto daquelas pessoas cheias de conquistas e vazias por dentro. Gente que acumulava coisas, mas perdia a alma aos poucos. Ele dizia que a maior tragédia dos últimos tempos seria ver milhões caminhando sorrindo, rumo à perdição, e que a salvação seria reservada aos poucos que conseguissem, no meio do caos, ouvir o chamado do alto. Você está ouvindo? Porque essa mensagem é para quem ainda consegue escutar, é para quem ainda sente, para quem, mesmo em silêncio, sabe que está sendo tocado agora. A inquietação que você sente, esse incômodo que não passa, não é à toa. É como se sua alma soubesse que algo se aproxima. E não é algo bom, é correção, é purificação. E você pode escolher sentir isso como dor ou como livramento, porque o sofrimento não avisa quando chega, mas o céu avisa, o céu sempre avisa. A diferença é que nem todos querem ouvir. Você quer, você precisa, porque proteger a sua casa agora não é exagero, é urgência. É como fechar as janelas antes da tempestade, e não pense que a tempestade será visível no início. Ela começa de forma sutil, uma dúvida que surge na mente, uma sensação estranha no ambiente, uma tristeza constante, um afastamento da oração. E quando você percebe, já está envolvido. O mal não se impõe, ele se insinua. E quando entra, instala o caos. Padre Pio falava disso com dor. Ele dizia que o inimigo da alma age nas sombras e que a maior arma dele é fazer você achar que está tudo bem, quando na verdade está tudo sendo destruído por dentro. Já reparou como os conflitos familiares aumentaram? Como os lares estão mais frios? Como o diálogo virou disputa? Isso também foi previsto. A destruição da família seria a última etapa antes da purificação. Porque quando a base da fé é abalada, o colapso espiritual se espalha como veneno. Padre Pio insistia: protejam suas casas, não deixem que o mundo entre onde deveria habitar apenas Deus. Mas muitos abriram as portas sem perceber, e agora estão lutando para sobreviver ao que deixaram entrar.
Você sente que precisa fazer algo, mas não sabe por onde começar. O primeiro passo é reconhecer que existe uma guerra. E ela não é com pessoas, é com forças. Forças que querem destruir a fé, a paz, a esperança, que querem tirar seus filhos da presença de Deus, que querem silenciar suas orações. E você não pode mais permitir. Você precisa lutar. E a luta começa na alma, começa na vigilância, começa com o joelho no chão, porque o céu escuta quem se humilha, mas se afasta de quem ignora os sinais. Preparei um guia urgente, o livro digital, Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva: Amém. Eu ouvi o chamado antes que eu fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia, algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Você já notou como os dias estão passando rápido demais? Como se o tempo estivesse sendo encurtado? Como se as semanas fossem apenas borrões de lembranças? Isso também é profético. O tempo seria acelerado para que a justiça chegasse mais cedo. Padre Pio dizia que Deus, em sua misericórdia, reduziria o tempo, para não perder todos os seus filhos. Mas essa aceleração é também um aviso. Prepare-se, porque a qualquer momento o inesperado pode acontecer. E quando acontecer, só os de fé permanecerão firmes. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas promessas você já ouviu e não se cumpriram? Quantas vezes você confiou em palavras humanas e se frustrou? O mundo tem falado muito e revelado pouco, mas o céu fala menos e cumpre tudo. Padre Pio dizia: não confiem no mundo. O mundo é inconstante, mas Deus é imutável. E se Ele está te tocando agora, é porque ainda há algo a ser salvo em você, algo precioso, algo que o inimigo tentou apagar, mas que ainda brilha: a sua fé. Você lembra de quando acreditava em milagres, quando tudo parecia mais simples, quando o nome de Deus bastava para acalmar seu coração? Pois esse tempo pode voltar, mas você precisa lutar por ele. O retorno à fé não acontece num piscar de olhos. Ele começa com dor, com confronto, com mudança, com renúncia, mas acima de tudo com decisão. E essa decisão precisa ser agora. Porque quem adia o chamado abre espaço para o engano, e o engano parece paz, mas é prisão. Padre Pio dizia que muitos, nos últimos dias, ficariam surpresos com quem se salvaria, e mais ainda com quem se perderia, porque não será pela aparência, nem pelo status, nem pelo conhecimento, será pela sinceridade do coração, será pelo arrependimento verdadeiro, pela alma que, mesmo caída, clamou, e você ainda pode clamar. Ainda pode se ajoelhar, ainda pode recomeçar, porque se você sente que foi tocado agora, é porque o céu ainda não desistiu de você. Você já se sentiu como se estivesse andando num campo minado, onde qualquer passo pode ser o último, onde tudo parece frágil, como se sua vida estivesse por um fio? Isso é o Espírito te alertando, te dizendo que a proteção está se esvaindo, que há brechas abertas, que há algo fora do lugar, e que se você não fechar essas brechas com oração, jejum, louvor e fé, o inimigo vai entrar. E quando ele entra, não pede licença. Ele destrói. Rápido, sem piedade. Você foi guiado até aqui, e agora tem 2 escolhas: ignorar ou despertar. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria está no primeiro comentário fixado. É agora ou nunca. Baixe, leia e volte aqui dizendo: Amém. Hoje eu decido blindar minha família com fé. E prepare-se,
Algo que você não espera será revelado ainda hoje. Muitos estão sendo enganados por promessas vazias, por palavras doces que escondem armadilhas, por líderes que não têm mais fogo no altar, por mensagens que não confrontam, apenas confortam. Mas Padre Pio dizia: a palavra que cura também fere primeiro, porque a verdade dói. Ela mexe onde não queremos ser tocados. Mas só ela liberta, só ela transforma, só ela salva. E essa verdade é simples: ou você volta para Deus, ou vai perder tudo. E não haverá ninguém para culpar. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Padre Pio dizia com lágrimas nos olhos que os piores ataques do inimigo não viriam de fora, mas de dentro das casas, dos corações, das mentes cansadas e adormecidas. Que o maior disfarce do mal seria justamente a rotina, o costume, o tá tudo bem, dito com a voz embargada de quem já não sente mais nada. Quantas vezes você mesmo já repetiu isso, sem acreditar? Quantas vezes acordou, fez tudo o que precisava, sorriu por fora, mas lá no fundo, algo te dizia que havia uma rachadura se formando, silenciosa, como uma fenda invisível, prestes a engolir tudo. Ele também via isso. Pais perdendo os filhos, sem perceber, não por drogas, não por violência, mas por afastamento da fé, por negligência espiritual, por não ensinar mais a orar, por deixar que o celular se tornasse o novo altar. Quantos filhos você conhece que nunca ouviram a voz de Deus, mas conhecem todas as vozes do mundo? Padre Pio alertava que uma geração sem joelhos dobrados seria uma geração com a alma vendida. E agora estamos vivendo isso. Jovens que não temem nada, que não respeitam nada, que não acreditam em nada, porque ninguém mais lhes mostrou o poder da oração verdadeira. Você já se sentiu sozinho mesmo rodeado de pessoas? Já teve a sensação de que ninguém realmente entende o que você carrega dentro? De que há algo quebrado em você que você mesmo não sabe consertar? Isso não é loucura, é espiritual. É o reflexo de uma alma que precisa voltar para Deus urgentemente. Padre Pio dizia que muitas enfermidades do corpo nascem da dor da alma, que muitos problemas físicos são gritos silenciosos do espírito tentando chamar sua atenção. Mas como ouvir esse grito no meio de tanta distração? Como ouvir o chamado de Deus quando tudo ao redor parece ruído? Olhe para sua casa, para sua família, para seus relacionamentos. Quantos estão de pé apenas porque você ainda ora, mesmo que em silêncio? Quantos dependem da sua fé para não afundarem de vez? E se você cair, o que vai sobrar? É por isso que o inimigo quer te cansar, quer te esgotar, quer te fazer pensar que não adianta mais, porque quando ele derruba o pilar, tudo desaba. E você é o pilar da sua casa. Se você ruir, o mal entra com força. É por isso que está tão difícil, tão pesado, tão sufocante. Porque o mundo espiritual já começou a guerra, e você está no centro dela. Padre Pio dizia que o desespero seria a última arma do inimigo. Porque o desespero cega, faz você parar de orar, faz você duvidar, faz você desistir. Mas ele também dizia que aquele que clama, mesmo entre lágrimas, nunca é ignorado, que o céu escuta até o sussurro mais fraco, desde que seja verdadeiro. Você tem clamado? Tem se derramado na presença de Deus? Ou tem apenas suportado os dias, esperando por um alívio que não chega? Não se acostume com a dor. Ela não foi feita para durar, foi feita para transformar. Mas apenas se você não
Se render a ela, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já teve aquele pressentimento de que algo vai acontecer? Aquela sensação que aperta o estômago, que acelera o coração, que te faz olhar ao redor como se o perigo estivesse perto? Isso não é paranoia, é aviso. Padre Pio dizia que o espírito sente antes do corpo, que os sinais vêm primeiro na alma, mas quem não está em oração não entende os sinais. Acha que é ansiedade, acha que é cansaço, mas não é. É o céu gritando: proteja-se, cubra-se, vigie, clame, porque o mal está em movimento e quem não estiver preparado vai cair. Quantas vezes você sentiu vontade de desistir de tudo? De sumir, de fugir, de desaparecer? Essa voz sutil que diz que você não tem mais forças, não vem de Deus, vem daquele que quer ver sua fé morrer. Porque enquanto você tiver fé, ele não pode te tocar. A fé é a última muralha, e é justamente por isso que está sendo atacada com tanta fúria. Você percebe? O inimigo não quer seu dinheiro, não quer sua saúde, quer sua fé, porque quando ele destrói a fé, você se destrói sozinho. Mas se você resistir, mesmo fraco, mesmo chorando, mesmo sem entender, você vence. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Você percebe como os ataques estão mais sutis agora? Como o mal se apresenta de forma bonita, moderna, sedutora? Como os valores estão sendo invertidos e as pessoas nem percebem mais? Tudo o que era errado agora é celebrado. Tudo o que era certo é ridicularizado. E quem fala a verdade é silenciado. Padre Pio dizia que os últimos tempos seriam marcados pela confusão das consciências, que muitos fariam o mal acreditando que estão fazendo o bem, que o engano se tornaria doutrina e que o povo, sem discernimento, seguiria cegamente rumo ao abismo. Você já percebeu como o mundo está insensível? Como a dor alheia já não comove? Como as tragédias viraram parte da rotina? Isso também é espiritual. A indiferença é o primeiro sintoma da morte da alma. Quando você deixa de sentir, você começa a morrer por dentro. Padre Pio alertava: o diabo não precisa mais atacar os fortes. Ele está vencendo os mornos. E os mornos estão em toda parte. Gente que já não crê com força, que já não ora com fé, que já não ama com profundidade. Gente que vive, mas não vive. Em Deus, você ainda sente, ainda se emociona, ainda chora diante da presença de Deus, ainda se arrepia ao ouvir uma palavra profética, ou já se acostumou tanto com a dor, com a luta, com a espera, que virou pedra. Deus não age em corações endurecidos. Ele age nos corações quebrantados, nos que, mesmo feridos, ainda esperam, nos que, mesmo em silêncio, ainda creem. E se você está aqui até agora, é porque o seu coração ainda pulsa por ele. E isso basta para que o milagre comece. Você foi guiado até aqui, e agora tem 2 escolhas: ignorar ou despertar. O livro Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria está no primeiro comentário fixado. É agora ou nunca. Baixe, leia e volte aqui dizendo Amém. Hoje eu decido blindar minha família com fé. E prepare-se. Algo que você não espera será revelado ainda hoje. Padre Pio dizia que no final dos tempos a fé dos humildes sustentaria o mundo. Que os grandes cairiam, que os sábios se confundiriam, que os poderosos seriam envergonhados.
mas que os simples veriam o rosto de Deus. Não importa quantos pecados você tem, não importa quantas quedas você sofreu, o que importa é se ainda há fé em você, porque se há, então há salvação, a redenção, a transformação e a esperança. E isso nenhum inferno pode apagar. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E se eu te dissesse que muitos já estão sendo marcados espiritualmente, mas não percebem, e que os sintomas são sutis, uma tristeza constante, o peso nos ombros que não passa, a sensação de que algo ou alguém está observando mesmo quando se está sozinho. Você reconhece isso? Não são sintomas físicos nem psicológicos, são espirituais. Padre Pio alertava que esses sinais seriam os primeiros toques de despertar antes do grande sacrifício. Quem sentir isso e ignorar, sofrerá não apenas no corpo, mas na alma, porque o que está vindo não é apenas uma mudança no mundo, é uma separação definitiva entre os que creem e os que zombaram. Quantos sinais mais você precisa ver? Quantas noites sem dormir? Quantas vezes aquela presença estranha já te fez gelar por dentro? Quantos sonhos com quedas, com escuridão, com pessoas mortas chamando pelo seu nome? Tudo isso é espiritual. É o invisível dizendo: prepare-se, vigie, proteja-se. Mas a maioria prefere desacreditar, até que seja tarde demais. Você ainda tem chance, ainda tem tempo. Mas tempo é um luxo que está sendo tirado a cada novo dia. Padre Pio via o tempo como um milagre desperdiçado, e ele disse que haveria uma época em que cada minuto custaria o preço de uma vida. Estamos vivendo essa época. Você já percebeu como, mesmo tentando ser forte, há momentos em que você quebra, que chora escondido, que se pergunta se vale a pena continuar lutando? Esse esgotamento emocional é mais profundo do que parece. Ele é fruto de um mundo espiritual em desequilíbrio, um mundo onde poucos ainda intercedem, onde poucos ainda têm coragem de clamar. Padre Pio dizia que quando os intercessores se calassem, a terra gemeria, e a terra está gemendo, em forma de terremotos, de enchentes, de tragédias, mas ninguém associa ao espiritual, porque é mais fácil culpar o clima do que admitir o afastamento de Deus. Você sente que sua casa já não é mais a mesma, que o ambiente ficou mais pesado, que a paz desapareceu? Isso também tem nome: brechas espirituais, portas abertas através de palavras malditas, de objetos contaminados, de práticas que parecem inofensivas, mas são rituais camuflados. Muitos estão dormindo ao lado de portas escancaradas ao inferno e acham que estão seguros. Padre Pio dizia que até o quadro na parede, se consagrado ao mal, pode envenenar o ambiente. Você já consagrou sua casa a Deus, já orou em cada cômodo, ou apenas espera que a paz venha sozinha? E os pesadelos que se repetem, as presenças noturnas, a sensação de que alguém se senta na cama quando tudo está escuro, isso não é imaginação, isso não é estresse, é invasão espiritual. E só quem está em oração contínua tem autoridade para expulsar essas presenças. Você não precisa ter medo. Precisa ter discernimento, porque o mal ataca primeiro no invisível, para depois destruir o visível. Primeiro, ele ataca os sonhos, depois, o casamento. Primeiro, ele pesa o ambiente, depois destrói as finanças. Primeiro, ele fere a mente, depois leva a alma. Padre Pio via tudo isso e chorava. Ele dizia que veria multidões caindo de joelhos, mas não seria em adoração, seria em desespero.
Pessoas clamando por socorro quando já não há mais tempo, e que os que zombaram seriam os primeiros a gritar. Por isso, essa mensagem não é para qualquer um. É para você que ainda sente, que ainda crê, que ainda tem uma fagulha de esperança queimando aí dentro. Não a deixe apagar, porque o que se aproxima é maior do que todos pensam. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já sentiu medo de algo que não consegue nomear? Um receio inexplicável, uma sensação de urgência, como se algo estivesse prestes a acontecer e você não está pronto? Isso é espiritual, isso é profético. É o eco da voz de Padre Pio dizendo: acordem, vigiem, protejam-se. Não há mais tempo para distrações, para dúvidas, para viver no automático. Agora é fé ou ruína, é oração ou desespero. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Só você pode decidir a quem sua casa serve. Se você sente que essa mensagem falou com você, não foi por acaso. Você foi chamado. E não é para ser mais um, é para ser guardião, intercessor, refúgio para os que ainda vão se perder. Porque muitos vão cair, mas você pode ser uma luz no meio do caos. A escolha está em suas mãos. Padre Pio dizia que cada casa cheia do Espírito seria como uma torre de proteção, e a sua pode ser essa torre. Basta decidir agora. Preparei um guia urgente, o livro digital Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Está disponível agora, no primeiro comentário fixado. Mas atenção, quem ignora o chamado perde a chance. Quem age é surpreendido por milagres. Clique agora, baixe o seu e depois volte aqui e escreva. Amém. Eu ouvi o chamado antes que fosse tarde. Você vai se lembrar deste dia. Algo poderoso vai acontecer ainda hoje. Padre Pio dizia que os que zombaram seriam visitados à noite, que o terror viria quando o corpo dorme e a alma está desprotegida. Já ouviu pessoas dizendo que acordam com gritos, com vozes, com pesadelos onde alguém segura suas pernas e não as deixa se mover? Isso é real. Isso é espiritual. E está se intensificando. O mundo espiritual está em convulsão. E quem não estiver blindado pela fé será atacado, sem aviso, sem chance de reação. Essa é a hora de agir, de levantar um clamor, de se colocar na brecha, porque depois o silêncio virá. Mas nem tudo é medo, nem tudo é desespero, porque para os que crerem haverá livramento, milagres, proteção, sobrenatural, sinais, intervenções divinas. Padre Pio também dizia que onde houver fé, haverá luz, que mesmo quando a escuridão cobrir a terra, os filhos de Deus brilharão. Que aqueles que mantiverem a oração verão com os próprios olhos a mão de Deus operando no impossível. E isso começa agora, hoje, nesta hora. Se você escolher a fé, o céu vai te surpreender. Você sente isso? Essa paz que começa a invadir seu coração enquanto você ouve essa mensagem? Essa lágrima que escorre sem você entender por quê, é o Espírito te confirmando. Você foi escolhido. Você está sendo protegido, mas precisa continuar, precisa buscar mais, orar mais, crer mais, porque a promessa já foi liberada, mas só os perseverantes verão sua realização. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E se você ficou até aqui, saiba, você não está sozinho. Muitos também foram despertos neste exato momento. Muitos estão sentindo o mesmo arrepio, a mesma urgência.
A mesma presença. Deus está reunindo os seus, está marcando os que não se dobraram, os que ainda creem, os que ainda se ajoelham mesmo quando ninguém está olhando. Você faz parte disso. E há muito mais para ser revelado. No próximo vídeo, você vai conhecer a profecia esquecida que conecta Padre Pio a Fátima e o segredo que o Vaticano escondeu por décadas. Prepare seu coração. Não falte. Algo muito grande será revelado. Ative as notificações, deixe seu amém nos comentários e prepare-se. O céu está falando e você foi chamado.